Oiê, eu sou a Mi e hoje nós vamos aprender a tecer esta saia de crochê com o ponto chevron. Para a minha peça, escolhi utilizar o fio Atelier e o fio Atelier Natureza, ambos de 200 gramas. Para quem não sabe a diferença entre o fio Atelier e o Atelier Natureza, basicamente é a tabela de cores, pois a composição do fio é a mesma. Então, aqui no fio Atelier, nós encontramos cores mais coloridas. No Atelier Natureza, encontramos cores mais terrosas. Em ambas as versões, então, de 200 gramas, vou ler aqui para vocês a composição de ambos os fios. Como eu falei, é o mesmo, né? O que diferencia são as cores. Então, é um fio 100% algodão, o tex é de 885 e cada novelo tem 226 metros. Para a minha peça, ela equivale a um tamanho M, mas do P ao GG, se vocês forem criar uma peça mais ou menos ali na altura, né, no comprimento da minha, vocês vão utilizar um novelo de cada cor. Agora, do tamanho G ao GG, se vocês forem criar uma peça mais comprida, eu já indicaria vocês estarem utilizando um novelo e meio de cada cor. Então, aqui nós temos a cor 9116 Serenata e a cor 9456 Valentino. Esses aqui são do Atelier. Na versão Atelier Natureza, nós temos o 9311 Pequim e também o 4768 Claire Bonne. Vou utilizar também uma agulha de crochê de 5 milímetros, tesoura e vamos precisar de uma fita métrica. Antes de iniciar o passo a passo, vim mostrar para vocês a saia finalizada. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó, é como se ela fosse um retângulo, uma peça reta, e aí ela cria o formato quando nós vestirmos ao corpo. Ela não tem aumento ou diminuições em nenhuma das laterais, como eu falei, uma peça reta. E aí o bacana é esse efeito do ponto chevron com a mescla das cores para dar esse efeito bem especial. Então, aqui, ó, na parte da cintura, nós vamos passar aqui, ó, essa faixa aqui pro lado de trás. Eu prendi aqui, ó, essa outra faixa dentro da saia, ó, na primeira carreira, tá? Daí vocês podem deixar bem justinho ao corpo, deixando aqui pra parte de trás junto com essa daqui e assim amarrar a saia. E para chegar ao tamanho ideal da saia de vocês é bem simples. Com a ajuda da fita métrica, vocês vão medir a circunferência total do quadril de vocês. Depois vocês vão acrescentar de 10 a 20 centímetros, que é o que vai ficar esse complemento aqui, ó. Então, esses 10 ou 20 centímetros é o complemento aqui na parte da frente. E o que está dobrado aqui, ó, no caso frente e costas, é a circunferência total do meu quadril. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer o efeito do ponto. Vou deixar esse gráfico disponível lá na receita escrita, no blog da Fios Pinguim. Vai ficar disponível também aqui em tela cheia, caso vocês queiram printar para acompanhar o passo a passo. E esse aqui que eu deixei impresso vai ficar aqui ó, do ladinho para nós acompanharmos juntos. O ponto chevron, ele é múltiplos de 12, então a cada 12 pontos vai repetir a sequência. Aqui embaixo, essas bolinhas refere-se às correntinhas iniciais, e aí aqui, ó, nesse cantinho tem 3 correntinhas, que é o primeiro ponto na sequência. Observem que aqui, ó, nós sempre vamos repetir o que está na carreira de baixo, nós vamos repetir na carreira de cima. Em alguns momentos, nós vamos trabalhar com diminuições e com aumentos. Essas diminuições e esses aumentos é o que faz o efeito do ponto chevron. Então, agora, vamos iniciar aqui a nossa amostrinha. Na minha peça, eu iniciei com 160 correntinhas, que é referente lá à medida que eu ensinei para vocês no começo da videoaula. Aqui, como é uma amostra, para não ficar muito extenso, eu teci aqui um total de 36 correntinhas. Então, tanto as 160 correntinhas iniciais na minha peça, quanto as 36 correntinhas aqui na nossa amostra, são múltiplos de 12, certo? Aqui também eu vou iniciar nessa cor, para vocês se atentarem melhor aos detalhes, mas na primeira carreira da minha peça eu utilizei a cor marrom. Então, quando vocês iniciarem o cordão de correntinhas, referente ao tamanho de vocês, de preferência múltiplos de 12, vocês vão vir bem aqui onde vocês teceram a última correntinha, vão segurar aqui ó, com a ajuda do dedo e vão tecer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Seriam as 3 correntinhas iniciais, que é o que está exatamente ali no gráfico. Então, bem em cima aqui onde vocês ficaram segurando a correntinha, olha só, vocês vão vir aqui em cima dela, vão passar a agulha dando a laçada
e tecendo o primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho as 3 correntinhas iniciais, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, que é o que está aqui no gráfico. Agora, na sequência, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, um sobre cada correntinha da base. Então, agora eu vou trabalhar aqui um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Olhando na sequência, agora nós vamos trabalhar com 2 diminuições. Então, eu vou pular para a próxima correntinha, inicio um ponto alto, não finalizo, vai ficar aqui as 2 laçadinhas na agulha. Vou laçar o fio que está ali na espera, pulo na próxima correntinha, inicio novamente como se fosse um ponto alto. Fiquei com essas 3 laçadas na agulha e agora eu vou puxar as 3 laçadas de uma só vez. Então, aqui eu fiz a primeira diminuição, tem mais uma. Pulo lá para a próxima correntinha, inicio como se fosse um ponto alto, ó, fico com as 2 laçadas, não finalizo. Vou dar a laçada novamente, pulo aqui para a próxima correntinha, inicio um ponto alto. E agora, essas 3 laçadas, eu puxo todas de uma só vez. Então, aqui eu já trabalhei as 2 diminuições. Na sequência, 3 pontos altos, um para cada correntinha da base. Então, eu sigo aqui trabalhando um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. E olha só, está ficando mais ou menos assim, ó. Percebam que ele está meio que elevando, ó, já a carreira que eu iniciei aqui com vocês. Então, agora aqui nós vamos trabalhar 2 aumentos na sequência. Pulo para a próxima correntinha, vou trabalhar um aumento aqui. Então, é um ponto alto, mais um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Aqui tem o segundo aumento. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto alto dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. E agora, nós temos que trabalhar aqui, ó, na sequência, 3 pontos, né? Um sobre cada correntinha na base. Primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Olhem só como está ficando. Agora, aqui nós temos novamente 2 diminuições. Então, eu pulo para a próxima correntinha, inicio um ponto alto e não finalizo. Pulo para a próxima correntinha, inicio um ponto alto e agora eu puxo as 3 laçadas. Mais uma vez, pulo para a próxima correntinha, inicio um ponto alto e não finalizo. Pulo para a próxima correntinha, fiquei com as 3 laçadas, puxo todas de uma só vez. Olhando aqui, nós temos novamente 3 pontos altos na sequência. Então, eu sigo trabalhando aqui o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Aí, está finalizando aqui a nossa sequência, certo? Mas nós temos que continuar, porque ainda tem correntinhas para trabalhar. Sempre o início e o fim das nossas carreiras vai começar como se fosse um ponto V, ou um aumento, que são 2 pontos altos dentro da mesma correntinha da base. Então, tanto aqui, ó, no final quanto no início, percebam que nós trabalhamos com um aumento, né? Então, aqui, ó, na sequência, eu trabalhei os 3 pontos altos, agora eu tenho aqui um aumento, que é o último pontinho que está ali, ó, na nossa sequência. E aí, lembram que eu falei para vocês que a cada 12 pontos repetia todo o processo. Então, se aqui fechou a minha sequência, nós vamos voltar lá no início, tá? Desde o primeiro ponto aqui, nós vamos seguir novamente trabalhando até finalizar essas correntinhas que nós temos aqui. Então, eu vou pular aqui para o início. Então, novamente, nós temos mais um aumento. Venho aqui na próxima correntinha, trabalho com esse aumento. E eu ainda tenho correntinhas para se trabalhar aqui, certo? Então, agora aqui na sequência, nós temos 3 pontos altos, um sobre cada correntinha na base. Então, eu trabalho o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí, olhando aqui, agora nós temos aquelas 2 diminuições. Tem correntinha para se trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui a primeira diminuição, que inicia ali um ponto alto e não finaliza.
pula para a próxima correntinha da base, inicia o ponto alto, ó, ficou as três laçadas, puxa tudo de uma vez. Vamos trabalhar mais uma vez uma diminuição. Então, inicia aqui o ponto alto, fica ali as 2 laçadas, pula para a próxima correntinha, inicia o ponto alto, puxa as 3 laçadas. Ainda tenho correntinhas para trabalhar, então nós temos que ir seguindo a sequência, ó. Agora, são 3 pontos altos, um sobre cada correntinha na base. Então, vou trabalhar aqui um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. E aí, nós temos aqui a última correntinha, na sequência, nós temos o ponto V ali, ou aumento, né? Então, nós vamos vir aqui, ó, na última correntinha e vamos trabalhar esse aumento. Então, vejo que como eu segui certinho aqui, ó, as correntinhas iniciais com múltiplos de 12, e aí depois trabalhando mais 3 correntinhas, que serve como o primeiro ali da base, ó, deu certinho para fechar a carreira, tá? Então, se, por exemplo, vocês tiverem mais correntinhas para ir trabalhando, vocês vão sempre seguindo a sequência, até que vocês fechem ali, ó, com esse V ou aumento dentro do mesmo pontinho aqui, ó, tá? No início e no fim, vai ser sempre o mesmo ponto, ó, sempre a mesma sequência, tá? Então, aqui agora eu fechei a carreira, vou cortar o fio e vou trocar de cor. Vou pegar essa cor aqui, ó, por exemplo, tá? Então, nós fechamos a primeira carreira e vai iniciar a segunda. A segunda carreira, a gente vai repetir a mesma coisa que nós fizemos na primeira carreira. Então, eu vou puxar o fio aqui, ó, dentro da laçadinha da cor que eu estava trabalhando. Olha só, prende bem o fio, deixa ali, ó, um tantinho sobrando, ó, para depois nós arrematarmos. Lá na frente eu vou ensinar para vocês como arremata. E agora aqui, perceba que para começar a segunda carreira, ó, nós vamos começar sempre de lá para cá, ó. Sempre fazendo carreiras e vai e vem, certo? Então, a segunda carreira começa bem em cima aqui, ó, do último ponto que nós tecemos. E aqui tem 3 correntinhas. Então, bem em cima aqui onde nós cortamos o fio, nós vamos iniciar com 3 correntinhas, ó. 3 correntinhas. E aí, dentro do mesmo espacinho, ó, do mesmo ponto da carreira anterior, nós vamos trabalhar mais um ponto alto. Agora, eu viro aqui para nós continuarmos trabalhando, então, sobre os pontos da carreira anterior. Vou vir bem em cima aqui, ó, onde nós prendemos o fio, ó. Tá bem aqui, ó, o ponto. E aí, nós vamos tecer, então, mais um ponto alto aqui dentro. E olha só, então, ficou as 3 correntinhas iniciais, mais o ponto alto dentro do mesmo espaço. Na sequência, são 3 pontos altos. Pula ali para o próximo ponto, trabalha um ponto alto. Pula para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. 3 no total. Agora, nós vamos trabalhar com 2 diminuições na sequência. Então, eu pulo aqui, ó, para o próximo ponto da base, inicio um ponto alto e não finalizo. Vou dar a laçada, pulo para o próximo, inicio ali o ponto alto, puxo as 3 laçadas. Mais uma vez, inicio um ponto alto e não finalizo. Vou dar a laçada, pulo lá na próxima correntinha na base, ó, puxo as 3 laçadas juntos. Trabalhei aqui as 2 diminuições. Agora, aqui são 3 pontos altos na sequência. Então, trabalho aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Olha só, nós estamos bem aqui, né? E agora, nós vamos trabalhar com 2 aumentos. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, vou trabalhar 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Mais uma vez, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aí, agora aqui nós temos 3 pontos altos sozinhos. Então, eu vou tecer aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Ainda temos pontos para ir trabalhando. Agora, são novamente 2 diminuições. Então, eu pulo para o próximo ponto, ó. Faço aqui minha primeira diminuição, pulo para o próximo pontinho aqui, ó, inicio o ponto alto, não finalizo, pulo lá para o próximo,
E agora puxo as 3 laçadas, fiz as 2 diminuições. Na sequência, são 3 pontos sozinhos, então, eu faço aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. E aqui acabou o gráfico. Quando acaba o gráfico, a gente volta lá no início, certo? Então, eu vou trabalhar aqui o último pontinho, ó, do gráfico. Então, são aqui, ó, dentro do mesmo espaço, 2 pontos altos, ó. Então, pulo dentro do próximo espaço aqui, trabalho 2 pontos altos dentro dele. E aí, eu volto lá no início, são 2 pontos altos dentro do ponto ali, ó. Então, novamente, aqui eu trabalho 2 pontos altos. E aí, aqui na sequência, são 3 pontos sozinhos. Então, aqui o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto sozinho. Então, olhem só como está ficando o nosso ponto. Nós estamos bem aqui, ó, nesses 3 pontos. Agora, nós vamos trabalhar 2 diminuições na sequência. Então, eu pulo aqui para o próximo ponto, ó, inicio o ponto alto e não finalizo. Pulo para o próximo ponto, inicio o ponto alto e agora eu puxo as 3 laçadas. Mais uma vez, pulo para o próximo, inicio o ponto alto. Mais uma vez, pulo para o próximo, inicio, puxo as 3 laçadas juntas. E aí, agora, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos altos na sequência. Então, eu trabalho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, aqui, esse último pontinho, nós finalizamos com o ponto V aqui, ou com aumento, ó. Então, é sempre uma sequência, tá, pessoal? Vejam só. Nós sempre vamos trabalhar o que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos repetir na carreira aqui, ó, de cima. Então, é só vocês seguirem, basicamente, o gráfico, tá? Sempre vai ter no primeiro e no último ponto, ó, como se fosse um aumento ou um ponto V, né? Que foi o que mostrei pra vocês aqui, ó, por exemplo, na segunda carreira, ó, no rosa, ó, terminou aqui, ó, com um aumento dentro do mesmo ponto. E aqui também, ó, tinha o aumento ali, ó, dentro do mesmo ponto, que foi onde nós trocamos a cor, não é mesmo? E aí, eu vou começar aqui com vocês, ó, a terceira carreira, tá? Vou cortar, então, aqui o fio rosa, ó, deixo um tanto aqui pra depois nós arrematarmos. Vou pegar a cor laranja, vou passar aqui, ó, por dentro do fio rosa já, olha só. Deixei aqui um tantinho pra depois a gente arrematar juntos, prende bem ali o fio. E aí, agora, então, no caso, nós estamos iniciando aqui a terceira carreira, tá? Então, terceira carreira, inicia ali com 3 correntinhas. Vou virar o trabalho dentro do mesmo espaço, faz mais um ponto alto, tá? Aí, agora, ali são nos próximos 3 pontos, são 3 pontos altos, um sobre cada ponto da base. Então, aqui eu trabalhei os meus 3 pontos. Aí, agora, aqui nós temos 2 diminuições, então, eu pulo lá pro próximo ponto, ó. Vou começar aqui com uma diminuição, pulo pro próximo ponto, trabalho mais uma diminuição na sequência. Aí, agora são 3 pontos altos. E aí, agora são 2 aumentos, um em cada ponto da base. Então, eu faço aqui, ó, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Depois, mais 2 pontos dentro do mesmo, ó, mais um aumento. Seguindo a sequência, são 3 pontos altos. Então, sempre percebam que depois no meio, né, das carreiras, quando vocês trabalharem ali com as 2 diminuições ou com os 2 aumentos, entre esses intervalinhos sempre vai ter 3 pontos altos separando eles, tá? E aí, sempre início e fim da carreira, tem aquele aumentinho como se fosse o ponto V. E assim vai se formando, ó, o nosso ponto chevron. Então, assim, vocês vão trabalhando aqui a quantidade de carreiras necessária para a altura da saia de vocês, pegando ali desde, sei lá, da parte do joelho, né, próxima altura do joelho até a altura da cintura.
E aí, nós vamos dar continuidade agora no tamanho original da minha peça, mostrando para vocês a questão dos acabamentos. E aqui eu já finalizei o comprimento da minha peça. Como eu falei para vocês, eu queria que a cor marrom predominasse a saia. Então, eu iniciei a primeira carreira na cor marrom e eu finalizei aqui a última carreira na cor marrom. Aqui ainda nós vamos ter uma carreira em pontos altos na cor marrom também para fazer a parte do cos e a cordinha de amarrar a nossa peça. Aqui no meu tamanho, então, o comprimento que eu queria da peça foram um total de 25 carreiras. Essas 25 carreiras eu vou medir para vocês aqui. Então, pegando aqui, ó, da parte da cintura até o comprimento final da peça, por volta de 42 centímetros. Caso vocês queiram uma peça mais comprida, aí é só ir trabalhando mais carreiras, certo? E aí, agora aqui, ó, eu finalizei a carreira, aqui trabalhando com o ponto chevron. Cheguei aqui, ó, no último pontinho. E agora, o que eu fiz aqui, ó, pra gente começar a trabalhar o cordão de correntinhas e ao mesmo tempo o cos da saia, eu já completei aqui, ó, por volta de 70 correntinhas. É bem opcional esse cordão de correntinhas, né, dependendo aí, se for para um tamanho P ou GG, pode variar o tamanho. Então, é interessante vocês irem criando o cordão de correntinhas e medindo aí no corpo de vocês. Eu vou esticar aqui, ó, e vou medir pra vocês terem uma noção. Olha só, o meu cordão de correntinhas deu por volta de 52 centímetros, tá? Aí é bem opcional, como eu falei pra vocês, em questão ao tamanho de cada pessoa. Então, eu deixei aqui de lado, ó, aqui eu já tinha finalizado a carreira em ponto chevron, iniciei aqui trabalhando o cordão de correntinhas, e eu vou voltar trabalhando aqui, completando esse cordão de correntinhas em pontos altos. Aqui em cima do ponto chevron, agora nós vamos trabalhar também pontos altos. Inclusive, como eu quero que a cintura fique um pouquinho mais justinha, aqui conforme eu for trabalhando os pontos altos, eu vou fazer algumas diminuições. E aí, nós temos que trabalhar até o final aqui, ó, da carreira. Aí, aqui nós também temos que fazer o cordão de correntinhas. Então, desse lado aqui, ó, eu cortei um pedaço do fio. Aí, eu vou prender o fio aqui no último ponto. E aqui eu também vou trabalhar 70 correntinhas. Aí, nós seguimos aqui, ó, trabalhando lá da ponta até aqui, finalizando aqui em cima no cordão de correntinhas. Então, olha só, prendi aqui. E agora, eu vou fazer aqui também 70 correntinhas. Finalizei 70 correntinhas e cortei o fio. Agora, eu vou voltar lá no início, onde eu deixei aquele cordão de correntinhas iniciais aqui, ó, na espera. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar trabalhando aqui em pontos altos, certo? Então, eu vou dar a laçada, vou virar agora a peça pra cá, porque nós vamos voltar trabalhando em pontos altos, até chegar aqui, ó, no final desse cordão de correntinhas. Então, aqui eu tinha trabalhado 70 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, mais uma, duas, porque nós temos que pular 2 correntinhas para começar o ponto alto. Então, em cima da terceira correntinha aqui, eu faço ponto alto. Ó, aqui, pulando com aquelas correntinhas iniciais, nós já temos 2 pontos. E agora, é só seguir, ó, aqui trabalhando ponto alto, até completar todo esse cordão de correntinhas. Quando nós chegarmos em cima ali do ponto chevron, nós vamos começar a trabalhar algumas diminuições. Finalizei o cordão de correntinhas em pontos altos, agora eu vou começar a trabalhar o ponto alto em cima do ponto chevron. Como eu provei a saia no meu corpo, eu achei que a parte da cintura ela ficou um pouco larga. Então, para deixar ela um pouquinho mais justa, eu vou trabalhar algumas diminuições aqui em cima do ponto chevron, enquanto eu vou criando os pontos altos. Então, já aqui, ó, no primeiro ponto em cima do chevron, eu vou iniciar um ponto alto e não finalizo, ó. Vou ficar com essas 2 laçadas na agulha. Laço novamente, venho no próximo ponto, inicio como se fosse um ponto alto, ó. Puxo aqui as 2 laçadas, fiquei com essas 3 na agulha e agora eu puxo tudo de uma vez. Aqui eu fiz uma diminuição. Mais uma vez, ó. Iniciei então em cima aqui, ó, do ponto chevron, já fazendo uma diminuição em ponto alto. Bem em cima aqui, ó, do primeiro ponto chevron, inicio como se fosse um ponto alto, puxo as 2 laçadas e deixo 2 na agulha. Novamente dou a laçada com o fio que está na espera, pulo aqui, ó, no próximo ponto, inicio como se fosse um ponto alto, ó, puxando as 2 laçadas, fiquei com 3 laçadas na agulha e puxo tudo de uma vez. Agora eu sigo aqui, ó, por os próximos 10 pontos na sequência, 1, 2, 9 e o 10º ponto sem fazer diminuições. Agora aqui, ó, nos próximos 2,
inicio como se fosse fazer um ponto alto, deixo os 2 cabinhos na agulha, dou a laçada, pulo no próximo ponto, e inicio como se fosse um ponto alto, ficou os 3 cabinhos e puxo. Então, a cada 10 pontos altos, eu vou fazer uma diminuição na sequência, até chegar aqui, ó, naquele cordão de correntinhas, onde eu vou trabalhar ponto alto somente. Ampliei aqui um pouco a imagem, tô mostrando pra vocês aqui, ó, nós começamos aqui no cordão de correntinhas. Aqui é já sobre a peça, ó, trabalhando em pontos altos com as diminuições. E aí, eu estou chegando aqui, ó, novamente no cordão de correntinhas. Aí, eu só sigo aqui, ó, achando onde que está a correntinha e preenchendo em pontos altos até finalizar a carreira. Finalizado o último ponto sobre a correntinha, então aqui nós já trabalhamos toda a parte da barra da saia. E agora, para esconder os fiozinhos, vamos vir aqui, ó, na primeira carreira para nós vermos onde é o lado certo e o avesso da peça. O lado do avesso, ele sempre fica meio que em relevo. E aí, nós vamos deixar, então, o lado do avesso aqui, ó, pra cima. Aqui tá o lado certo, aqui o avesso. Vou procurar aqui onde estão os fiozinhos, ó, na sequência que eu já fiz, da parte de cima até aqui, ó, já fui antecipando. Mas, basicamente, ó, eu faço um nozinho aqui já pra juntar as 2 cores. Aí, eu vou pegar essa pontinha aqui das 2 cores, passo aqui, ó, dentro da agulha de tapeçaria. Vamos puxar aqui, ó, pra dentro. E aí, o que eu vou fazer? Vou puxar, então, essas 2 cores aqui, ó, pro lado do avesso da peça, ó. Geralmente, eu venho bem aqui assim, ó, nessas correntinhas aqui, ó, do ponto na parte de trás, ó. Passo ali por umas 3 vezes e puxo o fio aqui pra dentro. Aí, agora, essas pontinhas que sobraram, eu faço novamente aqui um nozinho, sem apertar muito, tá? Pra não acabar deixando aqui, ó, repuxado. E aí, eu corto essa pontinha que sobrou. Então, vai ficar sempre os nozinhos aqui, ó, pro lado do avesso da peça. E aí, quando vocês virarem aqui, ó, pro lado certo, não vai ficar aparecendo aqueles nozinhos, ó, porque eles estão escondidos aqui. E aí, vocês fazem, então, aí, ó, por todas as sobrinhas de fios, até finalizar a peça. Esse é o resultado final da nossa saia. Aqui eu dobrei ela. Como eu mostrei pra vocês na parte de acabamentos, olha só. Os nozinhos ficam ali pro lado de dentro, então pro lado de fora não aparecem. Se vocês quiserem finalizar com uma carreira em pontos baixos, aqui, ó, na lateral, na cor marrom, também vai ficar bem bacana. Eu quis deixar assim mesmo, dos 2 lados. E aí, deixando uma dica pra vocês, quando vocês forem colocar a saia, ao amarrar, eu indicaria que vocês peguem essa ponta aqui, ó, e passem aqui por dentro na primeira carreira, entre aqui o vão do ponto alto, ó, vocês conseguem passar tranquilamente a nossa cordinha aqui, ó, e assim ela vai facilitar para ficar mais presa a saia quando vocês forem utilizar, tá? Ó, então, passou aqui, né, ficou a ponta pra cá, essa outra ponta aqui, aí vocês colocariam aqui na parte de trás, ou, né, fica aí na preferência de vocês, a forma que vocês vão ajustar aqui o cordão para vocês estarem utilizando a saia. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Um beijo e até a próxima!